Terminou o primeiro rascunho? Agora afaste-se dele. Isso mesmo, solte, fuja, ignore. Por algumas semanas finja que ele nem existe. Saiba que só o distanciamento afia o bisturi da reescrita. 3, 2, 1, lá vem as pedradas. Sabia que muitas pessoas me jogam pedras por causa dessa dica de se afastar do texto após o primeiro rascunho. O negócio é que eu noto que algumas pessoas elas têm uma falsa noção de que a escrita funciona como se fosse uma mágica. Você pega, você senta, escreve por inspiração, que só Deus sabe quando vem, se vem e de onde vem. E aí, depois que você faz esse primeiro rascunho, o livro está pronto e você só precisa fazer uma capa, botar um preço, jogar no Kindle e... lindo! Se tem algo que o Stephen King fala no livro sobre a escrita, que eu concordo 100%, é que um escritor competente é aquele que reescreve tudo o que ele escreve. Isso é importante porque a reescrita é esse processo de lapidação daquele diamante bruto que é o primeiro texto que nós escrevemos. O primeiro rascunho, esse primeiro texto, ele é um vômito, como eu sempre falo, ele é um jorro. O papel, ele aceita tudo que você fizer. Só que o fato do papel aceitar tudo não significa que você deve publicar tudo que esse papel aceitou. Por isso, você deve reescrever. E para que você tenha uma reescrita de fato competente, que consiga cortar o que deve ser cortado, você precisa se afastar do texto. Quando você terminar o primeiro rascunho, você deixa aquele texto descansando por algumas semanas. No próprio Sobre a Escrita, o Stephen King ele dá aí uma ideia de pelo menos 6 semanas de afastamento, que dá ali mais ou menos 1 mês e meio. Talvez, dependendo da sua prática, não precise ser tanto. Acho que 1 mês, um pouquinho menos, 3 semanas, já dá para você fazer. Porém, fica aqui uma primeira dica. Se você perceber que você ainda é muito apegado, muito apegada aos teus livros, de modo a não ver erro naquilo ali e achar que aquele livro é um bebê, é fofo, é lindo, é perfeito, eu te aconselho a ficar muito mais tempo afastada desse primeiro rascunho. Porque é esse afastamento que vai fazer com que, quando você volte para a reescrita, você tenha o olhar de um leitor crítico, o olhar de alguém que nunca pegou aquele livro. E aí, esses cortes, essas mudanças que você deve fazer vão ficar muito mais fluidas para que você tenha uma faca afiada, esse bisturi da reescrita pronto para transformar o teu primeiro rascunho em algo de fato interessante. Vamos lá para essas 10 dicas para você fazer esse primeiro rascunho da melhor forma possível. A primeira delas é exatamente deixar o texto descansar por algumas semanas. Isso vai te dar um outro olhar, um outro tempero sobre o que você escreveu. E é impressionante, pensando aqui na minha experiência, como às vezes você faz esse processo de afastamento e aí quando você volta, você começa a ficar surpreso, ficar surpresa com o seu próprio texto. Começa até a pensar, nossa, isso aqui é bom. Nossa, como foi que eu escrevi isso aqui? Cara, e essa experiência é enriquecedora. Pratique. Saiba que esse afastamento vai te permitir esfriar a cabeça para enxergar os erros que aquele momento de paixão que você tem pelo texto faz com que você não consiga enxergar porque você está encantado, encantada pelo que escreveu. E não é magia. É psicologia. E é exatamente por causa dessa paixão que nós temos pelo primeiro rascunho que você não deve revisar no calor do momento, porque você vai tender a poupar o que precisa ser cortado. E se você ficar fazendo muita poupança desses cortes, você tende a criar um livro que, quando for publicado, será julgado e duramente julgado pelo público. O público não é idiota, ele vai perceber que tem coisas ali que deveriam ter sido cortadas. Tem muita gente que me pergunta assim, tá, mas o que é que eu vou fazer
nesse 1 mês e meio em que eu fico afastado desse primeiro rascunho? Você vai escrever outras coisas. Ao invés de escrever necessariamente um romance, algo maior, eu te aconselho a escrever contos. Os contos são interessantes para que você teste ideias, teste até outros gêneros literários, escrever em outros gêneros literários, e você vai manter o teu ritmo de escrita. O interessante de fazer esse afastamento é que quando você volta com o olhar, a percepção do público, do leitor. Então o teu senso crítico ele está mais apurado. Claro, ainda haverá resquícios dessa paixão inicial pelo primeiro rascunho, só que acima disso, o teu senso crítico, teu lado crítico estará mais aguçado. Isso vai te ajudar muito na hora de fazer a reescrita. E assim, é incrível como os erros, eles simplesmente saltam os olhos. Sabe, você vai começar a notar que certas frases estão truncadas, talvez esse personagem aqui ele precise de uma personalidade mais elaborada, esse outro personagem aqui, quem sabe, ele precisa ser retirado do livro, e tudo isso é porque você se afastou. 7ª dica, leia em voz alta. Essa leitura em voz alta vai fazer com que você escute as falhas. Por vezes, quando nós estamos lendo em silêncio, essas falhas elas passam despercebidas. Quando lemos em voz alta, essas falhas elas simplesmente ficam latentes aos nossos ouvidos. E sim, eu sei que eu sempre dou essa dica, mas você pratica essa dica? Agora uma dica para um ponto antes desse descanso. Se enquanto você está escrevendo, os teus dedinhos até coçarem para fazer a revisão de um parágrafo ou de uma frase, não faça isso, porque isso vai prejudicar o teu ritmo de escrita. Eu te aconselho a você pegar um papel avulso, anotar a página e o que deve ser revisado e deixar aquilo de lado. Quando você pega e começa a revisar enquanto escreve, você vai começar a paralisar, e essa paralisia pode te levar a um bloqueio criativo. Cuidado! Lá na frente você vai pegar essas anotações, depois de todo esse período de descanso, e vai ser tudo mais bonitinho para que você revise, de fato, no tempo certo. Por favor, resista à pressa. Eu confesso para você que quando eu vejo alguém que publicou o primeiro rascunho, a primeira coisa que eu penso é, cara, que pessoa carente. Porque é um desespero por visualizações, por saber se aquilo ali funciona ou não funciona, saber como é que o público vai reagir. E tudo isso faz com que a pessoa publique o primeiro rascunho. Não faça isso, não publique o primeiro rascunho. Tenha calma para deixar esse texto descansar, fazer as etapas bonitinhas para que você de fato publique algo que te dê orgulho e lá na frente você não fique arrependido, arrependida de ter publicado aquele texto. Eu costumo dizer que o primeiro rascunho equivale aos primeiros anos de vida do teu texto. Você tem a concepção, que é quando você tem aquela fagulha de ideia, você tem a gestação, que é a elaboração do roteiro, e aqui no primeiro rascunho são os primeiros anos de vida. Portanto, você deve cuidar o máximo possível desses primeiros anos de vida para que o teu texto chegue à vida adulta de uma forma interessante, de uma forma que te dê orgulho, de uma forma que as pessoas ao redor, quando virem o teu texto, quando elas comprarem o teu livro, elas pensem, uau, isso aqui foi bem escrito. Elas percebam que ali teve um cuidado. E esse cuidado começa, a meu ver, pelo menos, quando você tem a mínima capacidade, a mínima noção de que o teu texto precisa desse descanso, para que você tenha esse olhar diferenciado e consiga fazer uma reescrita pujante. Olha, eu sei que não é simples, tá? Principalmente quando nós estamos começando nesse processo de escrita, que é um sonho, que muitas pessoas elas sonham com essa carreira de escrita. Nós tendemos, nesse começo, a ter toda essa paixão que faz com que qualquer dica que seja relacionada a se afastar do texto, ela soe quase como um ataque pessoal, uma punhalada ao nosso sonho.
Mas por experiência própria, eu te garanto que vale a pena fazer esse esforço. Vai doer no começo, tá? No começo você vai ficar se perguntando o que é que você está fazendo, você não vai saber o que fazer nesse período de tempo, você vai pensar que você está errado, que você está errada, porque afinal tua coleguinha já publicou o primeiro rascunho e você está aí parada, com esse texto dentro da gaveta, esperando essas 6 semanas para voltar à reescrita. Calma. O diferencial estará exatamente no fato de que, enquanto tua coleguinha publicou algo de qualquer jeito e que o público percebe os erros, percebe a falta de maturidade literária, você, que fez o período de descanso para reescrever, você vai ter um texto que, quando você publicar, vai automaticamente saltar como um texto diferenciado. Pode ser no Fireplane, pode ser no Notepad, pode ser no Kindle, pode ser em uma editora, um livro físico, independente, por exemplo, não importa. O teu texto vai ter um sabor diferente, porque você se afastou dele e na volta teve o senso crítico para cortar o que deve ser cortado. E não se engane, um bom texto é um texto que foi revisado, é um texto que passou por processos de corte. Você precisa cortar. Nem tudo que você escreve no primeiro rascunho vai para a edição final do livro. Tenha consciência disso. Espero que este vídeo tenha te ajudado a ver a escrita de um modo mais tranquilo, sem aquela velocidade, por exemplo, que nós temos hoje em dia nos status do WhatsApp, que as pessoas correm para publicar algo. A escrita não funciona assim. Pressa não condiz com a escrita. A escrita precisa dessa calma, precisa desse tempo de maturação, de descanso. Faça isso. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui nos comentários, pode deixar. Espero que nos encontremos no próximo vídeo. Escreva!